Oi, Bia. Pessoal, acho que vai entrar aí. Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Eu acho que o pessoal deve estar para entrar. Nossa, você foi ligeira, você tava no gatilho, né? Eu tava só esperando. Eu tava esperando. A gente vai fazer contestação hoje, é? Eu quero. Da outra vez o pessoal reclamou e a gente fez outra inicial, mas eu queria passar para contestação. A gente vai primeiro corrigir a peça da semana passada, que tá bem legal. Eu quero ver o pedido. Especial atenção no pedido. E aí a gente vai ver contestação. Eu já até subi o caso concreto que vocês vão fazer em casa. Eu vi, o senhor chegou a mandar antes, né? Porque o senhor vai precisar sair um pouco, tipo, levar mesmo o tempo, 1 hora e pouco de aula, não? Porque geralmente vai mais de 1 hora. As duas últimas aulas a gente deu 2 horas e meia de aula. Eu vou me empolgando, falando, né? Como é sábado à tarde, eu estava preso em casa, e eu ia levando, e a galera ia ficando. Mas hoje vai ser um pouquinho mais cedo, acho que 1 hora de aula, 1 hora e pouco no máximo. E a gente vai corrigir o trabalho da semana passada e começar. Eu não quero começar esse caso concreto. Eu vou passar eu vou explicar para vocês os artigos, como é que faz uma contestação, dar uma olhada no modelinho, e aí eu deixo o caso concreto para vocês fazerem. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Bem, tá todo mundo bem. O Marcelo tá conectando aqui. Tá indo. Tá. Como é que tá o trabalho novo? Eu vou a sair, né? Eu vou a sair já. Hoje vai ser o primeiro dia. Desde março que eu não piso fora de casa. Hoje vai ser o primeiro dia. Eu vou na casa de um amigo meu visitar, ele tá com a filhinha pequena, e aí tá ele e a mulher dele lá, vou levar um joguinho, eu tô com um jogo novo de tabuleiro para jogar com eles. E aí eu vou para lá. Aí eu devo passar a noite lá, voltar só amanhã, para não ficar na rua, né? Eu fico na casa dele, é menos perigoso. É o palestrante da nossa próxima palestra, inclusive, o Leone. Ele vem falar, ele trabalha no INCRA, ele vem falar sobre... Como a próxima palestra já tem data, professor? Vai ser na sexta-feira, eu só não bati o martelo o dia ainda. Eu acho que daqui 2 semanas, sem ser nessa sexta ou na outra. Eu tô pensando em fazer, eu vou conversar com os dois aí, com a Yandra e com o Leone. Os dois já falaram que sexta-feira tá bom para eles. Então eu acho que eu já vou fazer daqui 2 sextas-feiras. E aí eu vou fazer pelo Zoom, porque foi muito mais fácil. Aqui eu tô gravando já, eu fiz pelo Zoom a nossa conversa de hoje e eu botei para gravar, ele tá gravando aqui no meu computador. Acho que vai dar certinho isso aqui. É muito melhor, professor. Geralmente quando eu faço tutorial para o pessoal, para ensinar as coisas, né, eu faço pelo Zoom. Eu crio uma sala sozinha, eu gravo e mando para eles, porque é muito mais simples do que fazer, porque eu acho que o Google Meet não tem essa ferramenta, mas precisa estar vinculada com outras coisas. Não, é super complexo. Eu tentei fazer pelo Google, pelo YouTube, é super, super, super complexo. É uma trabalheira dos infernos. Você tem que baixar o OBS, que é um programa de edição, de vídeo, de transmissão, de streaming. Fora que o meu computador não aguentou, eu acho. Mas o problema foi esse, porque quando você faz streaming mesmo, usando OBS e tal, o teu computador é o processador de tudo. Então, toda conversa que chega, e depois ele processa e depois ele manda para o YouTube. Quando a gente faz assim, eu acho que é externo, é o servidor do Zoom que está fazendo tudo aqui. Então, o computador aguenta. O outro eu acho que não... Eu também acho que é o servidor, professor, porque geralmente quando você termina a reunião, quando está gravando, o próprio aplicativo pede para te esperar, porque ele está fazendo o processamento, aí depois ele salva no seu computador. Exatamente. Daí é melhor o Zoom. O meu medo era só de dar muita gente, o Zoom não aguentar, sei lá. Porque o Zoom não é feito para fazer isso. O Zoom é feito para fazer reunião, não é feito para fazer streaming. E aí, vinha gente de fora da instituição e tal, mas deu certo, então vou usar ele mesmo. Oi, Marisete. Oi, Marcelo. Oi, professor. Eu vou começar aqui, tá? Ok. Tu tá no motor de barco aí, tá no motor de polpa onde tu tá, é ar-condicionado. Ar-condicionado. Caralho, poderoso esse. Eu vou começar logo com vocês, porque como eu falei, eu vou sair mais cedo. Vou sair na hora hoje, porque geralmente fica até mais tarde. Sem hora extra hoje. Sem hora extra hoje, que já é hora extra aqui. Cadê? Deixa eu abrir aqui
Só, da semana passada, só a Elise e o Adonias que fizeram. Eu vou corrigir o deles aqui com vocês, para vocês verem. O mais interessante desse caso concreto que eu passei semana passada, o pessoal que veio viu, é que você é uma ação, primeiro é uma ação ordinária, né, mas com pedido de condenação por dano por responsabilidade civil. E aí nessas ações é super importante vocês distinguirem 3 teses jurídicas diferentes sempre, quando existem, né, se forem 3, que é o dano propriamente dito, o dano patrimonial, chamado dano patrimonial, o dano por lucro cessante, que é o dano futuro, que vai ser gerado ainda pelo que aconteceu hoje, e o dano moral. São 3 coisas diferentes e o cálculo é diferente e tal, então a gente separa sempre essas coisas nas nossas ações, tá? E os pedidos também, são 3 pedidos diferentes, um para cada dano, porque uma coisa é independente da outra. Deixa eu abrir aqui o negócio. Deixa eu ligar o ar também. Tá aqui, ó, só tem 2 entregues. Eu tava dando uma puxada de orelha na galera. Vamos ver se aparece mais gente hoje. Pois é. Tá, Eu vou fazer essa contestação aqui pra fazer. Vou fazer, eu juro. É porque, professor, eu também assumi no TJAP, então eu ainda tô no escritório cumprindo tabela. Aí eu tô trabalhando os 2 horários. Eu acho que para ti até não é tão necessário. Eu tô mais preocupado com a galera que não tá estagiando e que sente falta de fazer peça e você faz no teu trabalho. Tem muita gente que não estagia no jurídico. Trabalha em outras coisas que não tem nada a ver com direito. E aí sente falta. Mas aí são eles que têm que aparecer. Tô te chamando do seu barriga. Eu ri muito quando apareceu essa notificação para mim. Eu gosto de fazer às vezes. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o seu Adonias primeiro. Depois a gente pode ver umas também pelo juizado especial, que é a mesma lógica, mas tem só a questão de ser no juizado especial. Mas ele não colocou. Ele não salvou. Vou fechar aqui. Professor, eu acho que ele estava com dificuldade. Ele até me mandou mensagem. Falou, eu consegui entregar. Tadinho. Eu acho que ele pode ter colocado o arquivo errado. Eu acho que ele não anexou o arquivo. Mas tudo bem. O importante é ele fazer, na verdade. Não, ele fez ontem. Até me mandou mensagem, só que eu tava muito enrolada. Falei, olha, Adonias, eu vou te explicar aqui, mas eu tô muito enrolada pra te acompanhar. Tu é uma santa, viu? Depois ele manda de novo, eu dou uma olhada para ele. Eu vou falar para ele, para qualquer coisa, ele mandar pro seu e-mail mesmo. Ou pro meu WhatsApp. Então faz, eu dou uma olhada. O mais importante é acompanhar a correção de hoje. Mas a gente conversou bastante sobre essa na outra aula, eles 2 pegaram bem, eu acho. Vamos ver o Delis. O Delis está aqui. Então, outra coisa interessante nessa ação em particular era a tese de transferência de jurisdição para Recife, porque ela era pobre, e a pobreza ela implica uma série de coisas, se você parar para pensar do ponto de vista processual, né? Implica imediatamente em você pedir o auxílio da defensoria, você ter direito a poder ir na defensoria pública, implica em você não precisar arcar com custas processuais, de recurso, de perícia, de sucumbência, mas no limite também implica em outras coisas que podem surgir. Você pode usar a tese da declaração de pobreza do CPC. Nesse caso aí entraria o pedido de gratuidade que não entrou na primeira petição que a gente fez, naquela primeira aula, né? Isso. Entraria a gratuidade de justiça. Isso. A hipossuficiência. E aí, em função disso, é isso que eu estou querendo falar. Em função disso, cabe pedir uma transferência de competência também, porque no caso concreto, o correto seria entrar com a ação no local do fato. A gente olhou isso no CPC semana passada, tem lá. O local da ação de responsabilidade será no local do fato do dano. E o dano aconteceu no Rio de Janeiro. Foi lá que caiu o ar-condicionado na cabeça do homem. Então, sem contar que o foro do réu é lá também. Então, o local correto da ação seria no Rio de Janeiro. Para você conseguir entrar com essa ação em Recife, você tem que usar a tese da hipossuficiência, a tese da pobreza e da justiça gratuita. E atrelar essa tese um pedido para transferir a competência para o Recife. Porque no Rio de Janeiro a mulher não vai conseguir
participar desse processo. Um procedimento desse depende de participação do autor, ele tem que estar presente para fazer depoimento pessoal, alguma diligência, e aí isso inviabilizaria o direito dela, o acesso à justiça dela. Então, você precisaria fazer a tese da justiça gratuita e, junto a ela, um pedido de receber essa ação na competência do Recife, na jurisdição do Recife, né? Porque é outro tribunal de justiça aí, na verdade, e tentar fazer dessa maneira. Eu falei isso para o pessoal. Então, vamos seguir aqui. A autora, né? Ação de indenização por danos morais, em face do seu Barriga. Eu não lembro se era uma empresa. Às vezes eu ponho empresa nesse caso. Não, acho que não era, não. Tá, aí, da competência. Se ela requerido justificar o domicílio da autora. Tá muito mal escrito esse negócio da Elis, viu, gente? Mas é por aí que ela tem que fazer, mas tinha que ter mais coisa. Tá muito... Ó, por exemplo, entende a possibilidade do juiz de competência ser em Recife, haja vista o delito criminoso que ficou sentenciado requerido justificar o domicílio da autora. Não é o fato da ação penal ter corrido no Rio de Janeiro não justifica a transferência de competência. Não é o que justifica a competência no Rio de Janeiro. Tá? O que justifica a competência do cível no Rio de Janeiro é o fato de ter ocorrido lá. O fato e se tem que ser sempre o endereço do requerido, né? E a não ser que haja alguma hipótese de mudança de foro. Mas, e aqui outra coisa, eu falaria primeiro da justiça gratuita, porque a transferência de competência depende da justiça gratuita. Você precisa falar primeiro para o juiz, olha, essa pessoa é pobre, ela mora em Recife, ela estava de férias. Aliás, eu começaria com os fatos aqui, tá? Primeiro contar a história para o juiz, porque o juiz vai deixar isso aqui tudo doido quando ele começar a ler. Ele, não, peraí, que diz, hã? Então, primeiro você começa pelos fatos, para mostrar para o juiz, olha, juiz, aconteceu essa história lá no Rio de Janeiro, mas a mulher é de Recife. E aí depois a justiça gratuita, e a partir disso, por causa da justiça gratuita, você justifica a transferência de competência. E para conectar essas duas coisas, você tem que falar no artigo da Constituição que fala do acesso à justiça, você tem que citar texto constitucional, que tem um artigo da Constituição que fala, não vou lembrar qual, não sei se é esse aqui que ela botou, deixa eu olhar aqui. Que nenhuma ameaça de direito será excluída de apreciação do Poder Judiciário. Aqui. É o 35. Ó, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito. É o direito de ação da pessoa aqui, tá? E o direito de ação dela ficaria inviabilizado se o foro fosse o foro de Recife. Então, tá muito... Cadê aqui? Tá muito simplificado aqui o pedido de justiça gratuita dela. Você tem que começar pelos fatos aí nesse caso. Eu começaria, não é obrigatório, mas eu começaria pelos fatos. E aí sim falar da justiça gratuita. E só depois falar da mudança de competência, porque uma coisa está ligada à outra. Você pede a mudança de competência em razão do benefício da justiça gratuita e em razão do fato dela ser pobre. E aí você precisa usar a Constituição para justificar isso, porque não é uma coisa dada não, tá? A coisa da justiça gratuita é só para não pagar custos, para não pagar advogado, para usar a defensoria. Não é uma coisa assim que implica na transferência de competência. Para você conectar essas duas coisas, você precisa da Constituição, você precisa do direito de ação e fazer uma argumentação em cima disso. Tá? Ela colocou aqui, mas não está muito bem colocado. Do dano material, ó, ela fez o que eu pedi para fazer 4 itens, né? Do dano material. Isso aqui era importante citar. Está faltando doutrina. Não é obrigatório, tá, Bia, citar a doutrina nas coisas. Ajuda, assim, se você está fazendo uma questão mais complexa, uma questão que envolva debate. Esse caso, por exemplo, da justiça gratuita, seria bom citar uma doutrina, porque não é uma coisa óbvia.
Então, você teria que fazer uma argumentação e você procuraria jurisprudência e doutrina. Mas aqui a gente não está treinando isso tanto, a gente está treinando a peça, né? Doutrina e jurisprudência são importantes, mas eu não vou ficar pegando no pé com isso. E não são obrigatórios, não é obrigatório você estudar doutrina e jurisprudência. É bom, particularmente na parte que é mais difícil. Então, essa questão da justiça gratuita seria bom realmente procurar uma doutrina para colocar. Tem doutrinador que defende isso, eu tenho certeza. Tem tese, dissertação de mestrado, trabalho publicado na internet que vai defender essa coisa da mudança de competência em razão da pobreza. Então, sempre faça uma pesquisa. Quando vocês chegarem numa questão que está meio enrolada, deixa eu dar uma lida, deixa eu dar uma pesquisada na internet. Aí você procura aquele tema específico. Aqui eu procuraria dessa maneira. Mudança de competência em razão da declaração de assistência jurídica. Ou mudança de competência por pobreza, ou qualquer coisa do tipo. E aí você ia achar coisas na internet para você colocar aqui no seu trabalho. Mas não é obrigatório, tá? Então, aqui vamos voltar aí os fatos. O dano material, como eu falei, ela fez separado, eu pedi para eles fazerem isso na hora. Sempre façam assim, tá? Então, super importante citar esse artigo aqui, porque não seria obrigatório. O Código Civil aqui ele é muito específico, ele é muito redundante, tá? Só pelo caput, deixa eu abrir o Código Civil aqui. Você já justifica a responsabilidade. Porém, como o Código Civil ele foi além e falou essas coisas aí do enterro, do funeral, do translado, você põe também. Mas só... Cadê aqui? Só o artigo 927 já dá toda a fundamentação para tudo. Porque ele fala que aquele que, por ato ilícito, causar dano, fica obrigado a repará-lo. Todo tipo de dano. Né? Mas aí, se você ler aqui, você vai ter coisas mais específicas que são boas de serem utilizadas. Essa questão foi prova de OAB, tá? Então, você teria que dar uma lidinha no Código Civil e você ia achar essa coisa muito boa aqui. E se você não citasse esse artigo, com certeza você ia perder uns pontinhos na prova. Mas numa peça, na vida real, você não ia ter problema nenhum. Tá? O mais importante é o artigo 927. Cadê? Vamos voltar lá. Aí fala aqui das despesas, muito bem feito. Né? Ela não só citou o artigo, mas ela citou o artigo e trouxe os fatos concretos para desenvolver a tese jurídica dela. Porque isso é uma tese jurídica. Cada uma dessas coisas é uma tese jurídica. Essa semana eu fui fazer uma provinha de concurso lá na defensoria, e aí uma das questões não era nem para fazer a peça, era assim, desenvolva todas as teses jurídicas. Era só isso. Então, cada item cada argumentação de uma petição é uma tese jurídica. Né? Na questão que eu resolvi, tinha 4 teses jurídicas. Você tinha que argumentar as teses. Você não precisava fazer a peça, mas você precisava argumentar as teses. Então, quando a gente vai fazer uma peça, a gente tem que sempre pensar em termos de tese jurídica. Quais são as teses que eu vou emplacar aqui na minha petição? Ou na minha contestação, sei lá. Tá aí daqui, né? O dano material. Cadê? Não, aqui tá esquisito já. Vamos ver o que ela fez. Porque o dano material é o dano patrimonial, tá? Na verdade, o nome correto é dano patrimonial. Porque é um dano imediato, o dano foi causado. É diferente do dano por lucro cessante, que é um dano que vai surgir ainda, mas ele vai surgir por causa daquele fato. O nexo de causalidade está distante, está no futuro, mas ele existe. O dano material não, o nexo de causalidade é no presente. E o dano moral também, tá? Só que o dano moral é a dor, é difícil de quantificar, por isso que é diferenciado. Então, o certo aqui, o 2 seria o dano lucro cessante. Mas vamos ver. O nome não importa. Importa que ela tenha feito a argumentação correta. Ela botou uma jurisprudência aqui, ou foi uma doutrina? Foi uma doutrina. Ela botou dano moral aqui, tá? Isso aqui é o dano moral. Só que ficou faltando lucros cessantes. Eu até falei isso para eles pedirem. Como a pessoa... no caso concreto te dá essa informação, tá? Como a pessoa era do lar, ela não trabalhava, ela dependia do marido para viver. Quando ela perdeu essa fonte de renda, ela não vai ter dinheiro para comer. Então, todo mês agora, o responsável por essa perda dessa renda familiar vai ter que se ocupar dela. Então, você tem que pedir pelo menos um salário mínimo por mês.
que deve ser pago essa pessoa a título de lucro cessante. O nome é feio, tá? Porque lucro cessante parece que a mulher lucrava por ser casada, profissão esposa, né? Mas é um termo genérico, tá? Então você teria que pedir também, tem 3 pedidos aqui, tem que pedir o lucro cessante. Se a gente olhar no Código Civil, vamos procurar aqui. Se a pessoa lesada... uso de terceiro... São também responsáveis pela ação civil. Eu não vou procurar, que senão a gente vai perder muito tempo, tá? Mas tem artigo que fala dessa coisa do lucro cessante. Não tem com esse nome. Mas se não tiver, você usa o 427... ou 927, desculpa, sem problema nenhum. Deixa eu ver no Google aqui se a gente acha um rapidinho. Civil, responsabilidade. Olha como a gente pesquisa as coisas para fazer uma petição. Por lucro cessante. É o 402 do... Tá aqui, ó. 402, aí já dá uns STJ aqui. Então, você teria que usar isso daí também, tá? Então, tá faltando isso nessa petição. Isso aqui dá problema. Isso aqui daria problema sério na inicial. Cadê? Muita janela. Vamos ver os pedidos. Primeiro pedido é a citação. A citação está aqui, mas eu costumo começar pela citação. Mas tudo bem. Importante não esquecer. E aqui, como a citação é feita em outro estado, teria que pedir por carta precatória, tá? É importante mencionar a carta precatória quando a gente faz citação em outra jurisdição. Dá uma olhada no CPC, tem os artigos que falam no CPC sobre citação por carta precatória. Coloca o artigo aqui, a gente abre o CPC, eu não quero perder muito tempo olhando a lei, mas... citação por carta precatória... 353 e 354. 300 e... 53 e 354. Está mais ligeiro aqui. Do CPC? Eu tava no Código Civil, desculpa. 353, né? Não. Qual foi o artigo que você falou? Pia? Meninas, cadê vocês? Estão aí? Tô aqui, professor. Deixa eu ver se eu acho aqui. Dá uma procurada aí também, bicho. Fiquem ligados no computador. Enfim, tem artigo da citação por carta. É só colocar aqui. Citação... Não, peraí. Citação por carta... Aqui, professor, do Código de Processo Civil. Cumpridas as providências preliminares ou não haver necessidade delas, o juiz proferirá julgamento conforme o estado do processo. Não é isso. Não, tá em citação. Tem uma parte só de citação. Os procuradores, do litisconsórcio, da sucessão da lide, do chamamento ao processo. 232, se eu não me engano, eu acho que é. Juizão de comunicado por carta precatória. Isso aí mesmo. Pode usar o 232. Deixa eu só dar uma olhadinha se tem mais alguma coisa aqui. Tá aqui, ó, da citação, é aqui. Tá por aqui, tá? Aquele 232 serve também, mas tem que achar alguma coisa aqui. A citação válida, interrupção da prescrição, transitado em julgado, a citação será pessoal, ausência do citado, do locador que se ausentado da citação da União, a citação poderá ser feita em qualquer lugar, se for visitado interessado. Direito, não se fará a citação quando ele ficar solicitado. A citação será feita pelo correio. A citação será feita pelo correio. Eu acho que nem precisa, viu? Porque a citação é por correio.
Citação é feita por correio, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vai por AR, professor. É, por AR mesmo. É que só se fosse oficial de justiça, é que eu tô pensando no penal, no criminal tem que mandar fazer Não, é porque se fosse, isso aí ia precisar, eu acho que se fosse no caso de oitiva, essas coisas, porque aí a gente ia ter que colher e É depois verdade. ia... É verdade. Eu tô pensando em penal, porque geralmente é feito por oficial de justiça, e no penal você tem que fazer a carta precatória para o juiz, porque o juiz vai mandar citar, às vezes até com mandado de prisão, então... Mas no civil, como é carta, não precisa. Só se fosse fazer citação por oficial de justiça, tá? Mas a regra é a R, então não precisa mesmo não. Vamos voltar lá. Pedido de citação. Então tá aqui a citação, né? Seria importante botar aqui, reiterar que é no Rio de Janeiro, né? Citação do requerido na sua residência no Rio de Janeiro, no endereço do Rio de Janeiro. Vamos ver o que mais. Receber e acolher, totalmente proceder. Aqui a gente vai voltar um pouquinho, peraí. Que seja concedida a gratuidade da justiça. Eu fiz... Não seria interessante colocar como preliminar a gratuidade, o pedido, tudinho? Ela colocou a preliminar de gratuidade aqui, ela está fazendo o pedido agora. Tá lá a preliminar dela. Colocou como preliminar. A ordem aqui tá meio ruim, né? Isso que você tá falando, a ordem. Eu começaria, mas tá bom, aqui eu começaria pela citação, depois o pedido da justiça gratuita. Tá aqui a justiça gratuita dela, Bia, tá vendo a tela? Sim, não, eu tô falando mesmo lá em cima, quando ela veio descrevendo sobre aqui, a gratuidade. Tá aqui, fazia um tópico, narrava os fatos, depois vinha das preliminares, da gratuidade de justiça. Sim. E depois outra da competência, preliminar da gratuidade e preliminar da competência, com certeza. Eu te falei, tá um pouco mal escrito, está mal... Na verdade, foi mal colocado os tópicos. Tá mal organizado, mas isso não é problema, tá? É problema sim, na vida prática não fica legal, não. O juiz vai olhar meio feio isso aqui, mas não é uma coisa que vai tornar a tua petição inepta, tá? O importante são os argumentos. Mas sim... O que eu acho que foi um problema aqui que faltou foi ela conectar a tese da justiça gratuita com a tese da mudança de competência. Ela não fez essa ligação de uma coisa com a outra. Ela só falou justiça gratuita e competência em Recife. Ela não ligou. E para ligar essas duas coisas, você precisa do artigo 35 da Constituição Federal. Vamos ver aqui. Vamos continuar. Eu fiz esses pedidos com eles na hora. Por isso que eles acertaram mais ou menos aqui. São vários pedidos aqui, tá? São uns 9, 10 pedidos. Ela colocou 9, eu lembro que no dia eu fiz 10 pedidos. Então, citação. Ela fez um pedido genérico de procedência. Esse pedido aqui, ele não é necessário e ele não exime você de fazer os pedidos específicos. Eu já ia dar uma bronca nela, mas eu vi que aqui embaixo ela fez os pedidos específicos. Então, tudo bem fazer esse pedido genérico. A questão é que o pedido tem que ser o mais específico possível sempre, com valor, com quem tem que pagar, a título de quê. Então, tem que ter cuidado com isso. Quem está com o microfone aberto aí, dá uma desligada, porque está vazando o som. Vamos ver quem é. Ué, aqui de quem que tá esse microfone aberto? Tem bastante gente agora. É o Adonias. Oi, seu Adonias. Seu Adonias, você não mandou, viu? Mandou em branco o teu. Mas tudo bem, o importante é você fazer. Vamos seguir aqui. Então, eu vou repetir o que eu falei no início, que chegou bastante gente, agora que eu tô vendo. Eu vou repetir o que eu falei no início. Essa ação é uma ação de indenização por dano. Tem vários danos aqui. É muito importante a indenização por dano, você separar os danos, que são teses jurídicas diferentes. Você tem o dano material ou o dano patrimonial, mesma coisa. Você tem o dano moral ou dano extrapatrimonial, que é outra coisa, e você tem o dano por lucro cessante, que são aquele dinheiro que a pessoa recebia e não vai mais poder receber por causa do dano que você causou. No caso da mulher aqui, o marido dela, que era o único provedor de casa, ela era do lar. Então você tem que pedir um salário mínimo para essa senhora aqui. Aqui a dona Elise esqueceu de pedir esse dano. Ela pediu só os dois, ela pediu o patrimonial e o dano moral. Tá? Então, vamos seguir aqui. Condenar o requerido ao pagamento dos danos materiais, também conhecido como danos patrimoniais. Condenar o requerido ao pagamento de pensão vitalícia de um salário mínimo. Ela pediu aqui, mas ela não fez a tese lá em cima, tá?
tinha que falar, olha, em razão da morte do senhor, tinha que separar, tinha que fazer um item só assim. Como ela fez aqui do dano material e do dano... Ela errou aqui, ela botou dano material 2 vezes, tá? Mas ela separou, ela fez uma tese de dano material e uma tese de dano moral. Mas aí teria que ter uma terceira tese de lucro cessante, que está lá no artigo 402, 403. A Bia até viu aí pra gente. Então está faltando um pedido aqui, porque está faltando uma tese jurídica. Quer dizer, o pedido está aqui, mas não tem a tese jurídica antes. Toda tese jurídica implica num pedido, sempre, 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 tá? E aí você tem que atentar para isso. Se você tem um pedido aqui que você não fez a tese jurídica lá atrás, você tem que voltar e fazer a tese. E se você tem uma tese, você não tem um pedido, está faltando o pedido. Condenar ao valor da sucumbência, o pedido para notificação da advogada e a protesta alegar todos os meios de prova, tá? Eu acho que era só isso aqui, era só esses pedidos mesmo. Eu teria feito também um pedido de mudança de competência, porque essa tese da mudança de competência é uma tese que não é óbvia. Você precisa defender ela e o juiz vai ter que concordar. Então, seria importante você reiterar isso aqui no pedido. Mas quando ela falou aqui que seja recebida, ela já está falando isso na prática para o juiz. Ela já está falando, por favor, receba essa petição, mesmo eu dando entrada nela no lugar errado, esse errado entre aspas, tá? Então tá ok, tá? Isso tá super bem feito, tá faltando só a tese do lucro cessantes aqui. Vamos passar para o de hoje, eu vou mostrar para vocês como é que é feita uma contestação, de modo geral, e aí eu vou passar o caso concreto para vocês e vocês fazem aí. Eu coloquei o prazo para ser entregue daqui 2 semanas, tá? Que quando vai ser a nossa próxima aula. Sábado que vem eu tenho aula na pós, e aí daqui 2 semanas a gente volta a nossa carga horária aqui. Aí eu dou uma aula mais comprida para vocês se precisar, tá? Vamos olhar aqui a contestação. Eu tenho um modelinho de contestação aqui que é legal para discutir, que é o da Estácio, eu vou usar com vocês, tá? Porque ele está bem feito. Deixa eu abrir aqui. Tá aqui. O mais importante que vocês precisam saber de uma contestação, antes de eu abrir aqui, são 2 coisas. A primeira delas é o princípio da eventualidade, que se aplica só na contestação, de maneira mais gravosa, por causa da revelia. Pelo princípio da eventualidade, você tem que colocar todas as teses jurídicas possíveis e imagináveis na sua contestação, mesmo que uma tese seja contrária à outra, mesmo que uma tese reconheça o crime ou reconheça a culpa do réu em parte, e a outra tese seja pela inocência do réu. Mesmo assim, você tem que botar todas as teses jurídicas possíveis e imagináveis, porque senão você vai tomar revelia, você não vai poder alegar isso depois. Por exemplo, se o autor te acusa de ter causado alguma coisa, mas a ação tem problema de legitimidade da parte, você vai ter que fazer a tese da legitimidade da parte, né? E aí você pensa, mas se eu fiz a tese da legitimidade da parte, eu não preciso fazer a tese pedindo a minha inocência do meu cliente, porque a parte já não é legítima. Não tem por que o juiz julgar se é inocente ou se é culpado, se a gente sabe que a parte não é legítima. O problema é que o juiz pode não concordar com você. O juiz pode achar que a parte é legítima por qualquer razão, e aí ele dá seguimento para a ação. E aí depois você não vai mais poder argumentar culpa ou inocência, não, porque você já não falou isso na contestação. Então, a contestação dá muito trabalho, porque são todas as teses que você tem que botar lá. E, além disso, você tem que botar a reconvenção. Reconvenção é o pedido contraposto do réu. Você já deve ter visto isso na parte teórica. É quando o réu faz uma petição inicialzinha, entre aspas, dentro da contestação. A contestação vai conter tese jurídica a favor do réu, né? O réu pedindo para condenar o autor. Então, na prática, é como se fosse uma ação do réu, só que essa ação vem enfiada dentro da contestação. Então, além das teses de defesa, você tem que colocar as teses de acusação sua contra o autor. Isso é chamado de reconvenção. E a gente coloca de maneira separada isso na contestação, mas vem dentro da contestação também. Deixa eu abrir aqui agora o arquivinho para vocês. Então, e uma última coisa. Provas.
A petição inicial é costume a gente não colocar tanta coisa de provas. Se você tem alguma coisa já de provas pré-constituídas nos autos, documento, você já anexa, né? E lá no pedido das provas, você faz aquele pedido genérico, reputa-se, será aprovado todo o alegado pelo direito e pelos costumes possíveis e tal. Aquele artigo, acho que é o 269 do CPC. Você põe aquilo ali sempre. Mas você não precisa especificar as provas. Se você tiver alguma, você põe. Lá nas provas você pode citar requer seja recebido os documentos anexados na petição como prova de todo o alegado. Se você já tiver testemunha na petição inicial, se você já conhecer as pessoas, que na vida real isso vai acontecer muito com vocês. Vocês já sabem, é isso aí, Beatriz, é o 369. Vocês já sabem quem são as suas testemunhas que vocês vão pedir. Talvez surjam outras, mas você já tem algumas ali que você já consegue colocar. Ponha na petição inicial, tá? Você já pode pôr. Então, das provas, requer, se for marcado audiência de instrução e julgamento, que sejam intimadas para testemunhar as testemunhas tais, tais e tais, nos endereços tais, tais e tais. Você pode botar na petição inicial isso daí já. Não precisa. Por que não precisa? Porque você não sabe ainda quais serão os pontos contraditados pela outra parte para saber sobre o que você vai precisar fazer prova. Porque, do ponto de vista teórico, se o autor alegou A, B e C, mas o réu ele só contestou C, você não precisa fazer prova de A e B. Então, você não precisa testemunha, você não precisa nada. Tá? Já a revelia bate, ele não pode mais discutir aquilo ali. Você vai precisar fazer a prova de C. Então, você não precisa, ao fim e ao cabo, colocar as provas na petição inicial. Contudo, na contestação é diferente. Na contestação, você vai contraditar os pontos que você quer contraditar. Então, da feita que você contraditou os pontos, você já tem estabelecido os pontos contraditados. E aí você vai precisar pedir para fazer as suas provas sobre aqueles pontos contraditados, se você quiser, né? Porque também não adianta você contraditar o ponto se você não tem prova para oferecer, para contestar aquilo ali, a não ser que sejam teses de direito, puras de direito. Agora, se for tese jurídica que implica em prova, em matéria probatória, você vai ter que, lá nas provas, citar. E isso daí é totalmente necessário, sob pena de você não poder fazer isso depois. Porque, de novo, o princípio da eventualidade. Você tem que alegar tudo e pedir tudo na sua contestação, senão você perde. Então, a parte das provas, via de regra, na vida real, você tem que lembrar de já colocar ali, vou chamar testemunha tal, peço depoimento pessoal do réu, quando você quiser fazer depoimento pessoal do seu cliente, peço... Rolar logo testemunha também, né, professor? A rolar as testemunhas, se tiver. Não, é isso que eu estou falando. Peço as testemunhas tais e tais que venham aqui, que sejam intimadas para depor. Se você quiser fazer depoimento pessoal, não é obrigado, tá? A pessoa não é obrigada a dar a prova de culpa contra si mesmo. Então, você não é obrigado a depor, não. Nem o autor, nem o réu é obrigado a depor numa ação. Mas é bom, né? Se você tem a sua versão da história para contar, conte para o juiz. Então, peço, seja designada audiência de instrução e julgamento e seja intimado o réu para depor, para fazer esse depoimento pessoal. Tudo você tem que botar lá. Vai fazer perícia? Seja designada perícia de não sei o quê, não sei o quê. Então, tudo você tem que pedir. Se alguma coisa surgir depois no processo, você pode pedir prova de novo sobre essa nova coisa que surgiu depois. Mas se a coisa já está colocada lá na petição inicial e você já contestou aquilo ali na sua contestação, então você tem que pedir prova ali também. Então é importante atentar para essas três coisas, tá? Que todas elas têm a ver com uma coisa só, que é o princípio da eventualidade. A primeira delas é o princípio da eventualidade em si, que implica em alegar todas as teses de fato, de direito, processual e material, independente se elas são contraditórias entre si, tudo isso na contestação. Segunda coisa é os pedidos, né? Você tem que ter pedido para tudo. No penal a gente costuma fazer assim, peço que a petição inicial seja julgada inepta por falta de justa causa, peço que se não for julgada inepta, se não for esse o entendimento do juiz, que a pessoa seja julgada inocente por não ter cometido o fato,
Mas se ela for julgada culpada, peço que seja aplicada a minorante sei lá, depende do crime, né? Peço que seja colocada as causas de diminuição de pena essas. Né? Se você parar para pensar, isso é um negócio meio doido, porque se eu já falei que a pessoa é inocente, por que eu estou argumentando que ela é culpada e tem que aplicar a causa de diminuição de pena? Mas você tem que, porque contestação você tem que botar tudo. A mesma coisa no cível, tá? Então, atentem para isso. E depois as provas. As provas também. Você tem que botar todas as provas lá que você quer pedir, que você acha importante pedir. Vamos olhar aqui o modelinho rápido. Não é bem um modelo, é mais eu precisava disponibilizar isso aqui para vocês lá no grupo. Sobre contestação. Tá? Esse aqui é um negocinho da Estácio que eu tinha lá, quando eu dava aula na FAMAP. Estrutura. Contestação, tá aqui, ó. Contestação, excelentíssimo senhor doutor Júlio e tal. O bom da contestação é que o endereçamento você já sabe, porque o endereçamento já está dado, é o lugar onde foi oferecida a petição inicial, a ação. Então, não tem mais aquele tracinho. Excelentíssimo senhor do juiz. Peraí, gente, que eu tô um pouco gasgado. Professor, você não acha melhor se eu ir beber água? Eu volto já. Pronto. Vamos lá. Então, o endereçamento já vem, no caso concreto, sempre. Se vocês for fazendo uma prova de concurso ou de OAB, vai dizer lá o endereçamento. É a 13ª Vara da Fazenda Pública da capital. Então, você vai fazer o endereçamento, mas tem que ter o endereçamento, tá? Nesse sentido. E a qualificação. De novo, a qualificação já está na inicial. Então, não é preciso você qualificar. É de praxe dar aquelas 5 linhas. Lembra que eu falei para vocês das tais das 5 linhas? Porque o juiz pode despachar aqui. Hoje em dia não é uma coisa assim que você precisa, porque é tudo eletrônico. Mas, né, você dá 5 linhas, processo, número, né? É sempre importante você botar o número do processo aqui de cara, porque aí também é uma coisa assim que é resquício do tempo que a gente fazia no papel, tá? Porque isso aqui lá no cartório, o cartorário tem que saber qual o processo que você está dando a entrada na sua contestação, e aí isso aí é super importante vir de cara, né? Então a gente sempre coloca, até hoje, o número do processo lá em cima, mas não é obrigatório também. Até hoje, professor, até porque eu acredito que os advogados usam a título até para protocolar, para ter o controle, olha, eu vou protocolar no processo tal. Exatamente, exatamente. Então é bom. E aqui na qualificação vai aparecer de novo, tá? Vamos ver como é que tá aqui. Você só tem que colocar o nome completo, tá? Nome completo, né? Fulano de tal, já qualificada nos autos do processo número tal, por seu advogado que lhe move, por seu advogado que subscreve com interesse profissional.
o que é importante na contestação é você colocar o endereço profissional do réu e esse pedidinho aqui para ele ser intimado dos atos processuais no endereço do advogado, tá? Apesar de que isso vai vir na procuração anexa, porque a contestação vem com a procuração em anexa sempre, né? Então, aqui você vai botar o endereço onde você vai receber as intimações. Nos autos da ação tal, ação número tal, esse número da ação você tem, porque o caso concreto te dá. Quando vocês pegarem uma prova de OAB que tiver um número do processo, fiquem espertos porque é peça de defesa. Vocês já fiquem espertos, assim, processo número tal, porque você vai usar esse número quando você for escrever na contestação. Pelo procedimento tal, isso aqui não precisa, mas se você quiser pôr, o procedimento é ordinário aqui no caso, né, que a gente vai fazer. Pelo procedimento ordinário, se for procedimento de rito especial, vai ser o procedimento lá do rito especial, né? Pelo procedimento dos artigos tais e tais do CPC, ou pelo procedimento da ação de consignação, ou sei lá, depende do que seja o procedimento aí. No nosso é o ordinário. Não precisa pôr isso aqui, tá? Esse modelo tá botando. Movida por, aí o nome completo da autora, também já qualificada nos autos do processo. Então você não precisa fazer aquela coisa, CPF, RG, endereço, estado civil, tará, não precisa, está tudo já pronto no processo. Esse é o mais importante. Vem perante esse juiz apresentar contestação, tá? Que é a peça de defesa da ação ordinária. Essa contestação ela pode ter nomes diferentes em outras peças, em outros tipos de ação, de rito especial ou outras peças de defesa. Mas é sempre uma peça de defesa nos moldes da contestação, tá? São todas muito parecidas. E a base, a mãe de todas as peças de defesa é a contestação do CPC. Professor, no caso de improbidade, antes da contestação, a gente apresenta a defesa prévia, que é alencada no mesmo artigo da contestação, só que no parágrafo 7º, aí a contestação vem no parágrafo 9º. Da lei de improbidade? Isso. Pois é, mas é que a lei de improbidade tem a lei especial, né? Então o rito é um pouco diferenciado. No caso da ação de improbidade, você está falando, tem a defesa prévia antes. Eu não lembro exatamente como é que está na lei de improbidade, que faz tempo que eu não mexo com ela. Eu mexi com ela quando eu estagiava. Mas eu não sei se essa defesa prévia já é a contestação. Deixa eu dar uma olhada lá. Não? A gente faz a defesa prévia e cabe ao juiz acatar a defesa prévia. Sabe por quê? Para apresentar a contestação da inicial. Depois da defesa prévia? Isso. Sabe por quê? Sabe por quê, Bia? É para resguardar o funcionário público. Então, na defesa prévia, o juiz ele olha a defesa prévia antes de receber a ação de improbidade, ele olha a defesa prévia. Por isso que tem essas duas peças de defesa. Você tem a defesa prévia e a contestação, que é a defesa mesmo. Sim, é porque aí depois ele decide se ele vai receber a petição inicial ou não. Então, com certeza, a defesa prévia na ação de improbidade só tem tese de processual, só tem tese procedimental, de inépcia da inicial. Você não pode fazer a defesa material na defesa prévia. Você tem que fazer só a defesa procedimental. Porque aí o juiz nem recebe a ação, né? Ele nem recebe a inicial. É uma maneira que a lei de improbidade tem de preservar o servidor público de petições iniciais que sejam políticas, que sejam visando sujar o nome do funcionário ou do político. Então, é interessante essa dinâmica aí. Legal que você lembrou. Também é uma ação civil, né? A ação de improbidade, ela vem nos moldes do CPC, mas ela tem essas coisinhas especiais lá da lei de improbidade. Vamos lá. Contestação, tá? Para expor e requerer o que se segue. Aí você vai começar. Aqui, você não tem os fatos mais exatamente, tá? Diferente da petição inicial, onde a gente separa os fatos do direito, na contestação a gente já escreve tudo junto. A nossa versão dos fatos, né? Porque o réu ele tem a sua versão dos fatos também. E junto com ela, o direito, que vai ser o mérito, tá? Mas antes do mérito, a gente é obrigado a argumentar as preliminares e as prejudiciais. Isso por conta do próprio CPC. Vou mostrar para vocês aqui, antes de eu voltar para cá. Aliás, é bom a gente olhar o CPC agora para seguir a contestação. Cadê? CPC, tá aqui, acho que é esse aqui.
300 e... tela de evidência, procedimento comum, contestação. É a partir do 335, tá? A contestação. É bom vocês darem uma lida nisso aqui tudinho antes de vocês fazerem a peça, até para ajudar vocês a gravar como é que funciona. Tá aqui o prazo, né? De 15 dias. Tá aqui o 337. Esse é o artigo que fala: incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Aqui são as teses processuais, né? Que vão implicar numa inépcia da petição inicial ou alguma questão processual relevante que faça com que o juiz seja obrigado a julgar isso antes de entrar no mérito. Porque se ele julga isso aqui de maneira positiva para o réu, ele não vai entrar no mérito. Ele vai julgar extinta a ação sem julgamento de mérito, né? Que é um artigo lá na frente do CPC, que é o artigo da sentença do juiz. O juiz pode dar 2 tipos de sentença, com mérito ou sem mérito. Se ele dá sentença negando o direito do autor com base no artigo que fala do julgamento sem julgamento de mérito, ele não vai entrar no mérito e isso não vai fazer coisa julgada. Isso que é o mais importante, né? Se o juiz ele julga pela incompetência, pela incorreção de valor da causa, isso aqui ele não vai implicar na inépcia, tá? Isso aqui pode julgar e passar para o mérito. Mas se ele julgar perempção, litispendência, inépcia, incompetência absoluta dele, tudo isso aqui vai implicar em não poder julgar o mérito. Por isso que o CPC obriga o advogado a argumentar primeiro as questões processuais procedimentais, preliminares. Tá? Além dessas questões preliminares, que a gente chama de preliminares, você tem questões que são... Deixa eu usar o meu linguajar que o modelo usa aqui. Que são prévias, que não são nem essas preliminares do artigo 337. São questões... peraí. São questões preliminares. Ele está chamando de... O que eu estou chamando de preliminar do 337, ele está chamando de prejudicial do mérito, tá? É a mesma coisa, o nome é diferente. O importante são coisas que, se você julgar de maneira favorável ao réu, você não pode entrar no mérito. E as preliminares não. O que ele está chamando de preliminares aqui são preliminares outras que não as do artigo 337, tá? Que preliminares são essas? Justiça gratuita para o réu, menor, questão de denunciação ali, de outras questões paralelas, antecipação de tutela, porque se tiver reconvenção na contestação, vai ter pedido contraposto. Se tem pedido contraposto e for uma questão de urgência, e houver fumus boniuris, o réu pode pedir antecipação de tutela também. O réu pode pedir tutela de urgência e antecipação. Fala. Eu fiz uma contestação recente, já aqui com a pandemia. Eu lembro que a nossa cliente, o caso dela chegou aí para a defensoria, porque quando o oficial foi oficiar ela, né, para data de... Ele não pôde porque ela estava cometida com Covid, ela informou a ele, aí ele ficou de voltar depois e não voltou. Então, correu a citação como se tivesse sido intimada. Aí a gente fez uma preliminar pedindo o recebimento por patrono particular, levando em consideração que ela ficou doente, explicou toda a situação, até que o juiz... Mas aí quando você contestou, né? Quando você contestou, você se deu por citado, né? Uhum. Mas para não contar aquele prazo da citação dela lá, da primeira lá de maneira errada. Isso é uma preliminar. Né? Você entra assim, você tem que argumentar isso. Receba a contestação fora do prazo, em razão de a citação ser inválida na medida em que a pessoa estava com Covid e tudo. E aí, portanto, o réu está agora dando-se por citado no processo, porém a citação que foi feita não foi válida, portanto o prazo não está correndo, tá? É isso que você tem que fazer, exatamente. Isso é uma preliminar. Outro exemplo mais comum é a antecipação de tutela, a tutela de urgência, que o réu pode fazer também se ele tiver pedido contraposto, se ele tiver reconvenção. Tá? Então, é muito trabalhosa a contestação, a gente nem chegou no mérito. E aqui, cada prejudicial, cada preliminar vai ter uma tese jurídica diferente, você vai ter que separar. Né? Uma coisa que a Elis não fez lá, que ela misturou tudo na ação inicial,
Tem que ser uma coisa mais separada. Não misturou tudo, tem coisa que ela separou. Mas tem que ser bem separadinho aqui, tá? Então, se você tem várias prejudiciais... Deixa eu abrir aqui o 337 de novo. Se você tem várias... Oh, caramba, eu abri o... Fox. Se você tem uma tese de nulidade da citação, olha aqui, ó, que é o caso da Bia que ela estava contando. Aqui é o inciso 1, nulidade da citação. Você tem que fazer da nulidade da citação. Se você tem uma tese de incompetência absoluta, você tem que fazer lá, abrir o item 2, da incompetência absoluta do juízo. Se você tem uma tese de inépcia da petição inicial por qualquer razão, causa de pedir, ilegitimidade da parte, você tem que abrir lá, da ilegitimidade da parte autora da ação. Se você tem uma tese de legitimidade da autora e uma tese de legitimidade do réu, você tem que fazer duas. Da ilegitimidade da autora, da ilegitimidade do réu. Se você tem coisa julgada, você tem que abrir lá, da coisa julgada. Tudo isso aí você tem que argumentar em separado, tá? Beleza? Aí argumentou isso, fez as preliminares e as prejudiciais. Aí você entra no mérito. O mérito é o direito material. Então, aqui é onde você vai descrever a sua versão dos fatos e o direito que lhe apoia. E vai tentar desmontar a tese de mérito da petição inicial. E logo depois, você tem a reconvenção. A reconvenção, vamos olhar aqui, no CPC também, os artigos da reconvenção. Está aqui, ó, da reconvenção. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria em conexão com a ação principal e com o fundamento da defesa. Por exemplo, numa ação de despejo por aluguéis não pagos, você pode argumentar numa reconvenção de que você fez melhorias necessárias no imóvel e que você precisa receber esse dinheiro, que você reformou a casa da pessoa, reformou o quintal dela, reformou o encanamento e que não foi pago por isso. Então, você faz isso aqui na peça de reconvenção. O caso concreto que vocês vão ver já, tem reconvenção porque a pessoa está argumentando que bateu no carro da sua cliente, e o seu cliente está dizendo que realmente houve uma batida, mas quem deu causa à batida foi a outra parte, não foi você, não. Nas ações de divórcio, que não são pelo rito ordinário, mas que tem a mesma lógica, se tiver culpa, o marido vai dizer que a culpa foi da mulher, a mulher vai dizer que a culpa foi do marido na reconvenção. Então, é aqui, tá, gente? Quando tem reconvenção. Vamos voltar na pecinha lá. Depois da reconvenção, vem o pedido. E aí, de novo, cada tese jurídica tem pedido próprio. Se você se você argumentou que o juízo é incompetente, você tem que pedir, requer juiz seja declarado incompetente, remetendo-se os autos ao juízo competente, se tiver um juízo competente para essa história aí. Remetendo-se os autos para a vara da família, sei lá, pedido do caso concreto. Se tiver uma tese de incompetência, aí depois tem a tese de inépcia da inicial. Você tem que fazer um segundo pedido. Requer seja declarada inepta a petição inicial por ilegitimidade da parte. Tá? Aí, terceira tese, terceiro pedido. Requer, tem várias. Cada coisa tem que ser um. Até chegar no mérito. Chegou no mérito, se, apesar de tudo isso, o douto juízo decidir julgar o mérito, requer seja reconhecida a inocência do réu, no caso, no mérito, tá? Se tiver pedido contraposto, se tiver reconvenção, tem o pedido da reconvenção. Os pedidos da reconvenção, pode ter mais de um, né? Então, requer seja o autor condenado ao pagamento de indenização por dano material. Requer do valor de tanto. Requer seja o autor condenado ao pagamento de indenização por dano moral no valor de tanto. Requer seja condenado o autor ao pagamento de indenização. Tem que botar todas as teses, uma por uma, separadinho.
O reconhecimento prejudicial, cadê? Então, se tiver prejudicial é separado, se tiver preliminar, tem que ser antes de tudo isso. Requer seja concedida a tutela de urgência em sede de liminar, inaudita altera parte, para conceder sei lá, o pedido. Aí você tem que saber o que é a tutela de urgência, né, para colocar. Tudo isso tem que ser separado, tá, gente? Se tiver que citar alguém que não está citado, você tem que pedir aqui também. Pode ser que não seja você o réu, mas outra parte. Você está citando a pessoa errada. Não sou eu, é o meu marido, ou não sou eu, é o vizinho. Então, também tem que botar aqui. Se tiver que intimar o Ministério Público por qualquer razão que seja, você tem que botar aqui também. Mesma coisa da ação, tá? E, por fim, a sucumbência. Tem que condenar pedido de sucumbência do réu, porque se ele ganhar, ele vai receber o dinheiro dele, ou não vai ser condenado a pagar nada, e vai receber a sucumbência para pagar o advogado. Senão vocês não recebem como advogado. Provas. Provas, aquilo que eu falei para vocês, tá? Se tiver ponto contraditado e o caso concreto te falar que existem tais e tais testemunhas, quando é peça de contestação, o caso concreto sempre fala. Inclusive, tem 2 testemunhas que viram o caso, inclusive a esposa dele estava presente no momento, sei lá. Você vai ter que botar isso aqui nas provas. Requer seja intimada as 2 testemunha tal, testemunha A, testemunha B, para os endereços tais e tais, para serem ouvidas em audiência de instrução. Então, na contestação, você tem que botar isso aqui direitinho. Você pode botar como pedido, tem advogado que não põe esse item, das provas. Tem advogado que põe aqui no pedido. Pedido 6, requer seja intimado fulano. Pedido 7, requer seja intimado cicrano. Tem advogado que separa, bota provas. De qualquer maneira, é um pedido. Porque você vai pedir para citar, para intimar o réu a testemunha a comparecer, tá? E é isso. O valor da causa não tem, porque é a ação que tem o valor da causa, né? Nome do advogado, data e pronto. Entenderam? Daí, o caso concreto de vocês hoje já está lá no Google Salas de Aula. Baixem e leiam e façam. Eu vou deixar por conta de vocês esse, porque eu tenho que sair já, tá, gente? E aí, treinem. Daqui 2 semanas a gente retorna e vê o que vocês fizeram. Aproveita esse tempo agora da tarde de sábado para tentar fazer. Não está tão comprido, não tem reconvenção, viu? Mas não é uma coisa assim tão complexa. Tentem acompanhar todas as teses. Você quer, Denise? Deixa eu botar lá Eu não acho tão bom esse modelo, mas eu vou botar para vocês. Cadê? Laboratório. Só atentem para a diferença de preliminar para prejudicial, tá? Esse modelo ele chama uma coisa de preliminar e outra coisa de prejudicial. Mas é tudo preliminar, tá? Deixa eu botar aqui. Pronto, tá postado lá no grupo, viu? Tentem fazer, não precisa seguir o meu modelo nesse modelinho não, podem procurar um modelo na internet e tal. O importante é saber que tem contestação e reconvenção. Ok? Dúvidas? Eu também tenho um modelo para montar, vou mandar no grupo. Coloca lá, vocês podem postar. Tentem usar o Google Sala de Aula, que é para movimentar lá, tá, Bia? Se você não conseguir postar lá, você manda no grupo. No Google Sala de Aula e no grupo, então, arquivo. Isso. Ok, senhores? Só a Bia que está acordada, os demais estão aí? Oi, professor. Oi, bonita, essa voz sexy. Então tá, tchau. Depois eu vou subir o vídeo, tá? Aqui acho que gravou dessa vez.